Vamos, irmãos, chegamos agora à nossa última igreja. Nós estamos fazendo uma série de estudos que tem por tema Problemas da Igreja, Soluções de Deus. E nós estudamos sobre as 6 primeiras igrejas que Jesus envia cartas lá no Apocalipse. Através de João, o Senhor manda cartas para as igrejas. E manda mensagens para as igrejas muito claras. Muito claras. Que são mensagens para a sua igreja. São mensagens para nós. São problemas ou problemas que nós podemos viver. Então, lendo as cartas que Jesus manda lá no Apocalipse, a gente entende como não passar por certas coisas. E todos os problemas têm ali no Apocalipse uma consequência. E como não vivemos aquelas consequências? Como vivermos bem? O Senhor nos traz soluções para cada problema que a igreja, na sua caminhada aqui na terra, está sujeita. E chegamos hoje à última das 7 igrejas, que é a igreja de Laodiceia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 14. E diz assim a palavra de Deus em Apocalipse 4, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abre o nosso coração para ouvirmos a Tua voz e manifesta a nós a Tua voz, a Tua palavra, de maneira plena. Tua palavra nos mude hoje, Senhor. Toque em nós e mostre o que precisa ser modificado para que nós sejamos uma igreja aprovada pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, queridos, a igreja de Laodiceia, a gente poderia colocar o termo Laodiceia, quando a religião dissolve o evangelho. O evangelho, ele é uma coisa que traz orgulho. Os discípulos, lá no livro de Atos, eles dizem: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. O evangelho é uma coisa que orgulha, que traz dentro de nós um brilho. O evangelho tem essa característica de trazer, é uma bandeira que nós temos o prazer de levantá-la e de expô-la, porque o evangelho é a nossa nova identidade. O evangelho, além de orgulhar, ele é o poder de Deus. E os discípulos falam: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo,
pois ele é o poder de Deus. Irmãos, o poder de Deus é alguma coisa muito grande. Tem duas palavras na Bíblia para poder. Uma é dinamis, da onde vem a palavra dinamite. É uma coisa explosiva, é uma coisa efusiante, grande. A outra palavra para poder é kratos, que é a palavra que é usada do poder que traz vida aos mortos. É o poder que explode vida dentro de alguém, poder para ressuscitar. Os discípulos estão dizendo, porque eu não me envergonho do evangelho, dessas boas novas de Cristo, porque esse evangelho é uma bomba, é uma coisa que não dá para conter, é o poder de Deus. Mas não é o poder de Deus para ficar comigo, é o poder de Deus que a partir de mim continua contagiando, ele é para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para compartilhamento. Quando a gente pensa no evangelho, a gente pensa que esse poder dá sentido à vida, e esse evangelho incendeia com coragem as pessoas. Paulo fala, porque eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que ele é poderoso, olha o poder aí, para guardar o meu tesouro até aquele dia. Todo mundo que se envolve com o evangelho é contagiado pelo poder de Deus nesse evangelho. O próprio evangelho é a manifestação desse poder se revelando a nós, essas boas novas do amor de Deus que nos alcança, desse perdão de Deus que nos liberta, dessa vida nova que injeta em nós. Essa vida nova injetada passa a produzir atitudes novas que alcançam os outros, e a coisa continua. Esse é o evangelho. Meu irmão, se o evangelho não gera na tua vida isso, se esse evangelho não te contamina e não te deixa pegando fogo, é porque você adoeceu. E a igreja de Laodiceia é uma igreja adoecida. Embora esse evangelho tenha alcançado essas pessoas, embora esse evangelho tenha transformado a caminhada no meio do caminho, isso foi enfraquecendo, isso foi perdendo o poder na vida dessa igreja. A igreja foi ficando morna. O morno não é o frio que está esquentando, o morno é o quente que está esfriando. Não é alguém que está começando a se interessar por Deus e está sendo incendiado, não. É alguém que, estando incendiado, foi perdendo o seu vigor, o seu fogo, e foi ficando numa temperatura ruim. Morno é alguma coisa que traz repugnância. A igreja de Laodiceia está numa cidade muito rica. De todas as cartas da Ásia, essa é a carta mais severa de Jesus. Jesus fala com mais seriedade com essa igreja do que com as outras. Ele não faz nenhum elogio para a igreja de Laodiceia, nenhumzinho. A cidade de Laodiceia é uma cidade muito rica. Ela foi fundada 250 a.C. pelo rei Antíoco, aquele imperador. E ela tinha uma posição importante, porque ela estava localizada no meio das grandes rotas comerciais. Ásia, Roma, quem vinha da Europa para a Ásia, nas principais rotas, passava por Laodiceia. Então ali na cidade era um lugar de muito comércio, de muita negociação. Era um lugar que muita gente plantava ali a sua empresa, a sede, porque era muito mais fácil, todo mundo passa por ali, era só fazer e não precisava da logística da entrega, porque os próprios passantes compravam. Então ali em Laodiceia tinha muita gente milionária, tinha muito empresário, e era uma cidade opulenta, uma cidade como alguns bairros que a gente conhece, que tem pessoas com mais dinheiro e com menos Deus. Não que isso tenha que ser sempre assim, mas muita gente que tem mais dinheiro e menos Deus se firmam e se orgulham do seu dinheiro. A conversa é uma conversa de exibição. Cada um quer mostrar o que tem, cada um quer mostrar o que é aos olhos do outro. Era assim Laodiceia. Muita gente rica, muita gente jactanciosa, né? Ou seja, exibida, metida,
Era assim. Era uma cidade que tinha gente de todo lugar. Logo, era uma cidade que era comprometida por costumes de todo tipo. E essas pessoas ricas estavam na igreja. Só que a cidade e essa maneira de viver acabou conformando a igreja, e não a igreja transformando a cidade. Como as pessoas que estavam lá e viviam isso, estavam nas rodas da sociedade e participando de tudo, e com muita alegria e muita satisfação, eles estavam dentro do que a igreja está fazendo, porque eles são a igreja. Volto a dizer, quando a gente fala da igreja, a gente não está falando da instituição, do templo, a gente está falando de você. Do cada um que é a igreja, quando se reúne e tem essa identidade, você traz para o corpo aquilo que você é. E eles estavam trazendo para a igreja aquilo que eles se tornaram. Eles se tornaram muito conformados com tudo aquilo. Os crentes, eles eram pessoas que não tinham firmeza de caráter para dizer não para o erro. Não tem nada a ver. Afinal de contas, não tem nada a ver. Não, mas não tem nada a ver, nós entendemos, e não tem nada a ver, o não tem nada a ver foi tomando conta, e o caráter deles foi se afrouxando. Não era uma coisa firme, era uma coisa mais flexível, ia lá no erro e volta para o certo, vai no erro e volta para o certo, não é uma coisa certa. Aí eu fico pensando como que as cartas do Apocalipse, como a Bíblia como um todo, é tão atual. Irmãos, uma das palavras que estão mais em voga, que estão mais da moda hoje, que são mais pertinentes a esse tempo, é a palavra liquidez. Zygmunt Bauman, um dos últimos pensadores vivos, morreu recente, ele escreveu alguns livros sobre a nossa sociedade, sobre os tempos de hoje. Ontem, num casamento, lindo casamento, inclusive, eu estava falando sobre isso para o casal, e Bauman fala o seguinte: nós vivemos um tempo em que os valores verdadeiros, que as pessoas se apegavam a eles e construíam a partir deles o seu comportamento, hoje eles estão se derretendo, ou estão se liquefazendo. Instituições como família, por exemplo, que era alguma coisa assim muito clara na cabeça de todo mundo, uma coisa importante, hoje já não é mais importante. Até ser homem, ser mulher, já não é mais tão importante. Você é o que quiser. Até a música do Tim Maia hoje já não tem mais relevância. Ele falava: vale o que quiser, vale o que vier, só não vale dança homem com homem, nem mulher com mulher. Agora vale tudo. Hoje o que a gente está vivendo vale tudo, depende do momento, depende do interesse, depende de quem, e vale. E isso é tão esquisito que a gente vai vendo essa falta de firmeza em atitudes em todas as esferas. Essa semana mesmo, os ministros do Supremo votaram uma coisa esquisita, que já tinha sido votado. O Palocci fez uma delação premiada, e essa delação foi colocada num processo que já estava 1 ano antes do Palocci sendo investigado. A defesa do então réu, do presidente Lula, na época, do ex-presidente, pediu para que arrolasse ao processo a delação, porque a defesa queria saber o que o Palocci falou. Então a defesa pediu: nós queremos isso. E aí o juiz na época, o Sérgio Moro, falou: bom, já que a defesa está pedindo, que se arrole então no processo essa delação. E agora o Supremo vem anular essa delação, dizendo que o juiz foi imparcial. Caramba, foi a defesa que pediu, linguiça. A defesa que pediu, bota aí. Ele falou: então bota aí, para dar o direito de ampla defesa. E agora eles falam assim: não, ele foi imparcial, tira aí. Ou seja, você bota quando convém, você tira quando convém. Onde está o certo e errado? Não existe certo e errado. Hoje o certo e errado dependem de quem está
colocando e qual o interesse em colocar. Eu sou leigo, é só uma opinião, mas a minha opinião é que está muito esquisito esse negócio. Cadê o certo? Cadê o errado? Está indo embora. Casamento, no ano passado o jornal o Globo publicou, número de casamentos cresceu 2,3%, número de divórcios cresceu 8,4%, quase 3 vezes mais. Não, quase, mais de 3 vezes. No começo do ano passado, para cada casamento, para cada 3 casamentos, um acabava em divórcio. Esse ano já aumentou, está 1, alguma coisa. Ou seja, casamento é um negócio, é um processo de alto risco, se for pelos valores sociais, mas a Bíblia, se for pelos valores da Bíblia, é instituição. Quando os valores são colocados de lado, quando os valores são relativizados, acontece isso. Olha que coisa interessante, irmãos. A sociedade está líquida, segundo Bauman. Os valores estão se derretendo, segundo Bauman. As instituições estão se derretendo, segundo Bauman. E para substituir isso, a sociedade, as pessoas estão lutando para substituir por coisas prazerosas, para serem felizes. Nunca houve tanta gente infeliz, nunca houve tanta gente se matando, nunca houve tanta coisa ruim acontecendo. Por quê? Porque a sociedade se tornou frouxa, a sociedade se tornou morna nos seus valores. É disso que a carta está tratando. Jesus está tratando disso. Ele está falando, olha, o caráter da igreja já não está mais firme. Por quê? Porque o caráter se firma nos valores. Caráter é quem eu sou, é o que eu creio, é como eu faço. Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. Mas cadê os valores? Se os valores somem, o caráter vai junto. E a igreja estava negociando a validade de valores. E como negocia, o seu comportamento começa a ficar um comportamento esquisito. E ela já não faz mais diferença. E muita coisa de lá que não pode estar cá, passa a não ter nada a ver. Era uma igreja de gente rica, mas de gente frouxa. E esse pessoal, além de frouxo, aquele entusiasmo, aquela fé do poder de Deus, murchou também. Era uma igreja fria agora, morna. Não é fria porque o frio nem estaria ali. É um morno, é aquele que está pronto para se comprometer com o mundo. Era gente que não tinha cuidado com o certo, com o errado. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Jesus se relacionava com todo mundo. Ia para a festa na casa de publicanos e pecadores. Jesus ia para casamento. Jesus se relacionava com pessoas que os religiosos criticavam. Ele se relacionava, mas ele não comprometia os seus valores. Quando a gente se relaciona com o mundo, e a igreja tem que estar inserida no mundo mesmo. Esse é o nosso papel. O sal precisa salgar lá. O sal não precisa ficar aqui só no saleiro. Não, é você na tua escola, é você na tua faculdade, no teu trabalho, no teu grupo social, na tua família. É você causar diferença pela prática dos valores. Tem que salgar. A igreja tem que estar inserida no mundo. Mas o mundo não pode estar inserido na igreja. O problema é que a igreja de Laodiceia estava como muitos de nós hoje estamos vivendo, com os valores entrando e dissolvendo os absolutos de Deus, e as coisas de fora vão entrando e vão dissolvendo dentro de nós, e a vida vai ficando murcha. Era uma igreja murcha agora, desse compromisso, desse ardor, dessa vontade. Eles estavam tão satisfeitos com a vida deles, espiritual, parecia que estava tudo bem. Era uma igreja plenamente satisfeita. Eu fico preocupado, irmãos, quando a gente está tão feliz, e essa felicidade se torna uma droga, e a gente fica inebriado com isso, fica bêbado com essa alegria, e para nisso. É bom a gente estar junto? É bom estarmos alegres?
É bom estarmos felizes na presença de Deus? É. Mas essa alegria não pode anular o restante do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Então, começa aqui, mas tem que continuar, tem que se transformar em serviço, tem que se transformar em proclamação, tem que se transformar em discipulado, tem que se transformar em ação, militância. Nós precisamos ser mais militantes do que políticos por seus partidos, do que minorias por suas ideologias. Nós estamos defendendo a palavra e a vontade de Deus, e cabe à igreja levar adiante a palavra contra a injustiça social, contra a corrupção. Tudo que está fora e vai contra, cabe à igreja pregar aqui e fazer lá. É isso que precisa. Mas Laodiceia fez o caminho inverso. O lá entrou cá, e a igreja foi se acomodando e estava muito satisfeita, porque as reuniões eram boas. A igreja de Laodiceia era uma igreja popular, muito feliz, porque pessoal próspero, todo mundo bem, orgulhosa dos membros ricos, muitos membros ricos, a igreja muito orgulhosa disso, não faltaria dinheiro. Nós estamos fazendo orçamento para fazer o rebaixamento do teto, com o material específico e o revestimento da parede da frente para melhorar o nosso som. O Alex está fazendo orçamento com um, com outro. Laodiceia não tinha esse problema. Com a oferta dos irmãos se botava na hora, clineu em cima, com lã de rocha atrás, com as caixinhas inline em cima. A fachada sairia de uma semana para outra. Para a gente demora um ano. A igreja, ela tinha tudo que precisava e se orgulhava de ter gente rica e que chegava junto. Mas a religião deles era apenas de fachada, era uma simulação. Ou seja, a vida espiritual deles se resumia à prática religiosa. A religião dissolveu o Evangelho. Ou seja, o que é o Evangelho? Esse poder que transforma e que faz de você um agente de transformação. O que é religião? É essa prática que satisfaz quem está participando dela. É o cantar junto, é a boa música, é a palavra que motiva e que fala, olha, vamos lá, que nós vamos conseguir. É essa palavra que motiva. São os eventos agradáveis, tudo isso é a religião. Eles estavam vivendo uma religião que funcionava para eles, mas não funcionava para que os valores de Deus se manifestassem no mundo. Eles viviam uma religião que satisfazia quem estava ali, ninguém queria mexer, mas não estava alcançando e transformando a realidade da sua sociedade, a realidade das pessoas que estavam fora. Irmãos, quando a nossa religião é só uma prática religiosa, quando os valores do Evangelho não estão queimando no nosso coração, a gente corre esse risco aqui, de viver o que Laodiceia viveu. A cidade de Laodiceia, ela tinha algumas características interessantes, como em todas as cartas, Jesus usa para falar com aquela igreja o que acontecia naquela cidade. Lembra da cidade que era fortificada e que foi tomada de noite por descuido? Jesus fala, olha, eu vou vir de noite como ladrão, toma cuidado. Para essa cidade ele fala em 4 coisas. Ele fala em pobreza, ele fala em roupa, ele fala em colírio. Jesus fala e tem um porquê. Características da cidade. Primeira característica marcante, essa cidade tinha uma indústria de tecidos. Eles produziam uma lã especial
que era famosa no mundo inteiro e era usada na alta costura da época. E essa cidade era orgulhosa da roupa que produzia. É como se fosse o centro mais chique do mundo. E as pessoas mais chiques do mundo usavam aquele tecido, aquela lã que era produzida em Laodiceia. Eles se vestiam bem e se orgulhavam disso. Lá também tinha um centro bancário e financeiro. Como era rota dos principais, as principais rotas comerciais passavam ali, muita gente negociava ali tinha um banco muito importante. Era um centro bancário, tinham bancos ali que guardavam todo esse dinheiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo. Só para você ter uma ideia, no ano de 61, depois de Cristo, teve um terremoto, e já falamos desse terremoto que devastou outras cidades, e devastou também Laodiceia. Eles reconstruíram a cidade sem aceitar a ajuda do imperador. Eles eram orgulhosos mesmo. Então eles fizeram a vaquinha entre eles e fizeram a cidade com o melhor. Não aceitaram nem que Roma ajudasse. Eles tinham dinheiro e se orgulhavam disso. Era lugar de grana. E as pessoas eram ricas. Elas eram tão ricas que eles não sentiam necessidade de Deus. E eles se orgulhavam da riqueza que tinham. Segunda característica era essa. Terceira característica, era um centro médico muito importante. Ali em Laodiceia se produzia substâncias quase milagrosas para o ouvido e para os olhos. Além de cuidar das outras coisas, mas ali eles se especializaram em produzir substâncias que tratavam de ouvidos e olhos. E uma dessas substâncias era o pó frígio. O pó frígio era usado para fazer colírios. Então, no mundo todo, o pó frígio era usado para fazer colírio, para cuidar de problemas de vista. E Laodiceia tinha uma indústria de pó frígio. E eles tinham o material para cuidar de problemas de vista. E a quarta coisa é que era considerado também um centro de águas térmicas. É como se fosse hoje lá em Goiás, Caldas Novas, e quem já foi sabe como é. Lá é mais visitado no inverno. O pessoal gosta mais de ir no inverno. Tem várias pousadas e hotéis em Caldas Novas, onde a piscina é a coisa mais legal. E a piscina parece uma panela, com aquela fumaça saindo. Tem fonte de água quente. E é engraçado, às vezes aquela chuvinha, eu estive pregando lá algumas vezes. Uma das vezes foi um encontro de casais, uma programação para casais. E era num desses hotéis. E à noite a gente ia com a barraca do hotel, porque estava garoando, e entrava na piscina quente, ficava só a cabecinha de fora. A barraca ficava do lado de fora, e todo mundo conversando à noite, naquela água quente, gostosa da piscina, naquele friozinho. No calor deve ser ruim, irmão. Porque no calor, né, entrando naquela água quente, deve ser horrível. Mas no frio, aquela água quentinha, e todo mundo conversando dentro d'água. Quando sai, que é o problema, que sai do quente, pega o frio, mesmo com guarda-chuva, complicado. Eu fiquei com problema de garganta. Mas é uma coisa prazerosa e medicinal. Então aquela região tinha 3 cidades ali importantes. Tinha Laodiceia, Colossos, onde Paulo escreve a carta para os Colossenses, e a cidade de Hierápolis. Então, tanto na cidade de Colossos quanto na cidade de Hierápolis, tinham fontes térmicas medicinais, terapêuticas. Na cidade de Colossos tinha as fontes frias, de águas bem frias. E as pessoas entravam ali e até bebiam aquela água. E era terapêutico. Na cidade de Hierápolis tinham fontes quentes. E também era terapêutico. Essas 2 águas vinham e se encontravam no vale e saíam numas rochas na frente da cidade de Laodiceia. E ali no vale
as águas ficavam mornas. Aí a gente pode pensar, que delícia, ali era bom de tomar banho. Só que essas águas mornas, quando passavam pelo vale, se tornavam intragáveis. Lá dava para beber, no vale não. Aquela água, embora tivesse temperatura gostosinha, se tomasse vomitava. Eram águas intragáveis, porque no caminho elas se contaminavam. E viam contaminadas e se tornavam intragáveis. Olha que interessante. Jesus, quando fala com essa cidade, ele usa essas 4 comparações para tratar dos problemas daquela igreja. Ele vê a igreja com falta de fervor, falta de temperatura espiritual. Eu quero que você agora faça um exercício de reflexão comigo. Não adianta você ouvir as informações históricas daquele tempo. Não adianta você ouvir as informações da cidade, os detalhes, se você não aplicar hoje, porque essa carta é para hoje, na tua vida. Hoje temos uma igreja com os valores flácidos na vida de algumas pessoas. Gente que está indo no embalo, não tem em si o fogo, a experiência, o porquê. O porquê porque é bom, estamos juntos. A vida não produz nada. E Jesus fala que o problema primeiro dessa igreja é que essa igreja está com a temperatura errada. Uma igreja que perdeu a temperatura que o Senhor colocou. Irmãos, fala em temperatura, tem 3 tipos de temperatura, espiritualmente falando. Vamos ver lá em Lucas 24, 32. Se você tiver a tua Bíblia, abre por favor. Lucas 24, 32, fala da primeira temperatura que a igreja pode ter, das 3 temperaturas. Lucas 24, 32. E diz assim o texto da palavra de Deus: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então a primeira temperatura espiritual é o coração ardente. O coração ardia quando ele falava. A igreja precisa ter um coração que arde com a palavra de Deus, um coração que arde com a necessidade do próximo, um coração que se alegra com as bênçãos. O coração precisa estar aceso. Mas tem uma segunda temperatura espiritual que a gente vê na Bíblia, que é um coração frio. Está lá em Mateus 24, versículo 12. Fala de um coração frio. E diz assim o texto da palavra de Deus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. O segundo coração aqui na Bíblia é o coração frio. A iniquidade entra e vai gelando o coração. E o terceiro coração está lá em Apocalipse 3,16. Os 3,16 na Bíblia são fantásticos. João 3,16, 1 João 3,16, trazem lições interligadas. E lá em Apocalipse 3,16, diz assim: assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Existe coração ardente, existe coração frio. Mas o coração morno é pior do que o frio. O quente é bom. Agora, entre o frio e o morno é pior. A Bíblia diz que essa igreja não tem, pelo menos aqui no texto, não fala nada sobre tentação, não fala nada sobre perseguição,
não fala nada sobre negação, eles negarem a fé, sobre apostasia, sobre abalos, não fala nada. Parece que o diabo nem liga para essa igreja, não precisa, ela já esfriou. Não é a igreja que está com problemas teológicos, nem morais. Olha que interessante. Algumas igrejas estavam com problemas teológicos, indo atrás da doutrina do Balaão, dos Nicolaitas. Outras igrejas estavam com problema moral, cedendo aos ensinos daquela meretriz que estava lá, daquela mulher que tinha ensinamentos errados sobre a vida moral da igreja. Não. A outra igreja estava sendo perseguida, tinha gente largando porque estava sendo perseguida. Essa aqui não é espiritual, aliás, não é moral e nem teológico, e nem de perseguição o problema da igreja. O problema da igreja é de temperatura, é espiritual. Irmãos, quando o problema é perseguição, mas o coração está firme, a pessoa até morre, mas vai para o céu. Quando o problema é de doutrina, ensina certo e a pessoa conserta. Quando o problema é outro, tudo bem, mas quando o problema é espiritualmente, a igreja adoeceu, o que vai ser feito? Essa igreja estava com um problema sério na sua questão espiritual. Não era moral, não tinha falso mestre, não tinha heresia, não tinha moralidade, não tinha pecado, não tinha engano, não tinha nada disso. Faz menção de nada disso. A vida espiritual da igreja era morna, a igreja se acomodou. O problema da igreja era a apatia. E aí eu questiono você. Quando Deus olha para você, Ele encontra um coração apático, acomodado, cheio de desculpas. Um coração que está bom, está tudo legal, satisfeito. Um coração ardente. Jesus fala, olha, quem dera se vocês fossem frios, e quem dera se vocês fossem quentes. Ou frio ou quente. Por quê? O frio, que está em pecado, que está com problema, é mais fácil de ser convencido pelo Espírito Santo. Porque ele sabe que está errado. O quente está vibrando, o Senhor tem liberdade de dirigir o seu coração. Agora o morno é mais difícil, porque ele pensa que está bem. O morno, ele tem uma ilusão de que está tudo jóia. O morno, por ter a sua prática religiosa funcionando tão bem, ele pensa que esse bem de fora é igual ao bem de dentro. Essa igreja estava com problema por isso. Muitos têm medo desse fervor espiritual, com medo de fanatismo. Mas fervor não é o mesmo que fanatismo. O fanatismo, irmãos, é o fervor espiritual sem razão. É um fervor irracional. O fanatismo é crer naquilo que o Senhor não prometeu. É crer em alguma coisa que a Bíblia não diz para crer. Isso é fanatismo. O fanatismo é dar ênfase a coisas externas que o Senhor não dá. Mas uma coisa é certa, a igreja que tem gente que não vibra, que não se entusiasma, que não se dedica, que não se realiza com as coisas de Deus, é uma igreja que está com gente doente. Essa é a igreja doente. O que entusiasma você? O que te alegra? Com o que você gasta muito tempo? Eu fico pensando que jovem é muito entusiasmado, o adolescente, o jovem, com as coisas que fazem. E muitos jovens gastam horas jogando, porque é bom, porque entusiasma, pelo resultado, para melhorar o score, o placar. Outros se entusiasmam, outros se entusiasmam no seu relacionamento, então está apaixonado, e aí dia, noite, querem falar, mandar mensagem, aí fala, desliga você, que bonitinho, eu não vou desligar não, desliga você, a gente vai ficar aqui, desliga você. 3 horas depois, olha, agora eu acho que eu vou desligar, então desliga. Não, desliga você. Chega à beira do retardamento, é quase irracional. Mas por que acontece? Porque é um fogo no coração, o amor, a paixão, a alegria de falar com aquela outra pessoa.
Outros se entusiasmam com esportes. Eu gosto de esporte, eu me entusiasmo também em fazer determinadas coisas. E é bom, e dá vontade de fazer, e mexe com a gente. Agora, meu querido, se o Evangelho de Deus, essa boa nova que mudou a tua vida, essa boa nova que transformou teu coração, essa boa nova que trouxe valores verdadeiros, essas boas novas que te fazem útil para Deus, essas boas novas de dons que Deus te deu, essas boas novas de sermos incluídos no projeto de Deus para a mudança do mundo, essas boas novas para os outros que nós somos. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas. O mundo lê em nós a palavra de Deus. Você é uma carta viva. A mensagem está em você. Que carta que você é? Carta sem graça, carta murcha, que ninguém quer ler. Que mensagem é a sua? Nós precisamos ser um marketing divino nesse mundo corrompido e corroído pelo pecado. Deus faz o marketing dele em nós, ele revela em nós a sua glória, ele manifesta o poder dele em nós. E o mundo vê. Agora, o que o mundo vê? Alguém que realmente está falando do produto que ele experimentou e acredita, ou alguém que está falando de um produto que nem sabe o que é? Deus vai se manifestar através de você. Deus vai se manifestar através de mim. Nós não podemos ter medo do entusiasmo. Nós não podemos ter medo das emoções. Nós temos que ter medo do emocionalismo. Ou seja, viver em função de sentir. Viver em função das emoções. Isso é problema. Nós precisamos ter medo do fanatismo, sim, mas não do entusiasmo, não da vibração espiritual. Irmãos, caminhar com Jesus é caminhar vibrando. Viver como cristão é viver como cristão, e as pessoas sabem que tem algo na tua vida, porque você, antes de qualquer coisa, você é um cristão. Você é alguém de Deus, alguém verdadeiro, alguém marcado pela palavra, pelo Espírito que habita em você. Se a tua vida não é assim, você está doente espiritualmente. Se a tua vida não está desse jeito, você está doente. Você está com mornidão aguda. E essa mornidão gera alguma coisa em você, mas gera uma coisa também no Senhor. Uma pessoa morna é aquela que há um contraste entre o que ela diz e o que ela pensa ser, de um lado, e o que ela realmente é, do outro lado. Ser morno é ser cego à sua verdadeira condição. Jesus fala de colírio por isso, porque o morno, ele vai se cegando, ele só enxerga aquilo que ele quer ver. O morno tem uma visão errada da sua condição, ele acha que está tudo bem, ele acha que está numa boa, ele acha que a sua vida religiosa está ótima para Deus, e ele está ali, tranquilo, ele vai, ele frequenta, ele participa, mas dentro não há esse desejo de agradar a Deus. Sabe por que não há? Se houvesse esse desejo, geraria fome, e a fome é satisfeita na palavra. Quer ver se você está morno ou não? É só ver quanto tempo você gasta por semana vendo televisão, lendo Bíblia, vendo televisão, na internet, nas mensagens, nas redes sociais, nas outras coisas, e quanto tempo você gasta no teu dia lendo Bíblia e orando. O morno perde a fome. Não tem. A religião é praticada em bando, não é relacionamento com Deus, é simplesmente prática em conjunto. Esse é o morno. A sua fé é uma fé religiosa, não é uma fé relacional. E ele não consegue enxergar isso. E quando Jesus fala desse morno, que é pior do que o ateu, Jesus está dizendo que isso gera náusea nele. Não sei se
se você lembra a última vez que você vomitou, que você passou mal e vomitou, teu corpo contrai, dá contrações para jogar fora o que está dentro. Aquela coisa chega a doer às vezes, dói tudo, sai queimando o que está no estômago. O corpo tem que jogar fora aquilo que está fazendo mal. É a única igreja que Jesus fala: olha, vocês me fazem mal, me causa náusea, vontade de jogar fora. A tua vida causa prazer ao Senhor ou causa náusea a Jesus? Porque o morno, esse religioso ativo, mas sem coração vivo, esse apático espiritualmente, mas com a religião funcionando, esse frouxo, não se posiciona, deixa e vai fazendo o que dá vontade ou o que pressionam, mas a vida religiosa funciona normal, tá? Continua domingo nos cultos. Esse morno, que pensa que está numa boa, está mal, esse recebe de Deus a reprovação. E o Senhor fala: como seria bom se você fosse frio. Ele é ateu mesmo. Ou seja, meu irmão, se você é morno, você está numa condição pior do que um bandido, espiritualmente falando. Não socialmente, mas espiritualmente falando. Se você é morno, você está pior do que uma prostituta, espiritualmente falando. Esses que abraçaram o erro como estilo de vida, sabem que estão errados e não estão nem aí para Deus, estão frios. O Senhor fala: estão melhores do que o morno. Porque o morno conheceu o Evangelho, mas não está levando em conta o Evangelho, não está crendo no Evangelho e está dentro, mas não está vivendo. Aquele que está errado, frio, errado, ele pode ser convencido pelo Espírito, alcançado e transformado. O morno não. Porque ele pensa que está bem, ele continua praticando a sua religião, mas é uma religião que não passa, não entra, não acende. E isso é condenação para a nossa vida. É uma vida murcha e sem graça. Iludido, totalmente iludido, pensando que está numa boa, mas está mal. Para a gente terminar aqui hoje, semana que vem a gente continua, Jesus identificou que a autoconfiança da igreja de Laodiceia era uma autoconfiança totalmente falsa. Por quê? Laodiceia se enganava, ela se considerava rica e era pobre. Eles eram confiantes do que tinham, mas espiritualmente eles não tinham nada. E o Senhor fala: quem dera que você fosse frio ou quente. Quem dera. Eu lembrei de uma música agora. Quem dera. Deixa para lá. Quem dera que você voltasse como antes a ser frio ou quente. O frio é alcançado, o quente é alcançador. Engraçado, né? Filadélfia tinha pouca força, mas Deus botou uma porta para ela. Esmirna se considerava pobre, o Senhor fala que a igreja é rica. Espiritualmente as coisas funcionam diferente, irmão. Hoje eu queria que você entendesse isso, olhasse para dentro de si, fizesse uma reflexão. Quando Deus olha, o que ele vê? Quando ele olha para a igreja, quando ele olha para a igreja, que você é. Quando ele olha para a nossa igreja em conjunto aqui, o que será que Jesus vê? Quando ele olha para Jardim Jori? Se dependesse de você, se fossem cópias tuas, se tivéssemos aqui 200 cópias tuas, que igreja seria essa aos olhos de Deus? Quente, fria ou morna? Como você tem sido na tua vida? Não basta praticar uma religião e pensar que está bem. O Evangelho transforma a vida e gera relacionamento e atitudes. Relacionamento com Deus e atitudes nas relações todas da nossa vida.
se não gerou, se não queimou, se não há entusiasmo em militar por essa causa, não há igreja. Há um grupo morno que o Senhor fala: olha, isso aí é repugnante, isso me causa contrações no estômago, dá vontade de vomitar. Só pode ser jogado fora o que está dentro. Toma cuidado. O vômito é alguma coisa que está dentro que vai ser expelida. Você está dentro. Como nós estamos dentro? Fica essa reflexão. Domingo que vem a gente termina essa mensagem. Espero que dessa reflexão você chegue à conclusão: Senhor, não estou quente como estava. Quem dera que eu estivesse quente como antes, ao menos por um instante, para eu poder tomar essa decisão. Então eu quero viver quente e não morno, principalmente frio. Me ajuda, Senhor. Eu quero viver o Evangelho. Eu não quero viver a religião que dissolve o Evangelho. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, e semana que vem a gente conclui essa mensagem com as soluções de Deus para esses problemas da igreja. Nós temos feito assim, a gente vê a questão, o contexto histórico e os problemas da igreja, e aplicamos a nossa vida. E na outra mensagem, as soluções de Deus, para que a gente possa ser uma igreja aprovada e abençoada, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela liberdade que temos de ler, de lermos, estudarmos, refletirmos, proclamarmos a Tua palavra, de colocarmos na internet, de alcançarmos tantas pessoas. Abençoa todos os Teus filhos, Pai, conectados conosco nesse momento, os membros da igreja, as famílias conectadas, os nossos convidados, nossos amigos, aqueles que vão ouvir em algum momento essa mensagem. Pai, que sirva para que o Teu filho entenda que a sua caminhada não está bem e precisa melhorar, ou para que o Teu filho entenda que está caminhando da maneira certa e que é desse jeito que precisa continuar. Mas que a Tua palavra traga para nós discernimento espiritual e nos ajude a fazer a Tua vontade, porque se fizermos a Tua vontade, nós vamos desfrutar daquilo que ela produz. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Abençoa a Tua igreja nessa manhã, abençoa todos os pais, em nome de Jesus. Amém.